TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Lembrando que estamos ao vivo e que o nosso programa também pode ser assistido pelo Facebook do canal TVC 16, e também pela internet, tvc16.com. Hoje teremos uma entrevista muito interessante, porque estamos ainda nos curando da ressaca carnavalesca. Então vamos falar um pouquinho sobre uma importante bebida no carnaval, que é a cerveja. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto e a nossa entrevista, e eu trouxe para essa entrevista, para apresentar a senhora e o senhor Sérgio Anacoreta, que vem a ser o delegado da Acerva, tá? Que é a Associação dos Cervejeiros, mas eu vou deixar ele explicar isso logo em seguida. Eu vou começar o programa falando um pouquinho sobre carnaval. Petrópolis, como a senhora bem sabe, como o senhor bem sabe, não teve carnaval, não teve blocos de rua. Né? Desfiles de escola de samba já não temos há muitos anos, mas não tivemos o tradicional desfile dos blocos, e Petrópolis conta hoje com mais de 20 blocos carnavalescos. Apenas 4 conseguiram licença para desfilar, para ir à rua, porém com limitações, tanto limitações de percurso quanto limitações de horário. Eu quero dizer que esse imbróglio do carnaval, essa confusão do carnaval, se deveu ao fato de que a prefeitura sempre organizou o carnaval de Petrópolis e a ela competia em encaminhar os pedidos das escolas para dar o nada a opor, encaminhar a Polícia Civil, a Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Deixou de fazê-lo esse ano. A prefeitura não cumpriu com as suas obrigações, tá? E transferiu essas obrigações para as escolas já uma semana antes do carnaval, com o prazo praticamente esgotado para que isso fosse levado a efeito. Então, nem todas as escolas conseguiram a permissão de sair. Mas o mais grave de tudo é que algumas pessoas chegaram a se reunir em algumas praças públicas e foram expulsas pela Guarda Municipal, como aconteceu na Praça Dom Pedro, onde famílias foram mandadas embora porque não poderiam ter uma manifestação carnavalesca naquele local. Olha, gente, foi tudo muito desagradável, foi uma bateção de cabeças, sem explicação, foi uma incompetência da prefeitura na condução do carnaval petropolitano, e o petropolitano acabou ficando sem uma diversão barata e que uma grande parte dos petropolitanos aproveita e gosta, e curte, e vai para a rua e segue os blocos e tudo mais. Blocos tradicionais, como o Vai Dar M, como o Bloco das Piranhas, enfim, não saíram à rua, não puderam sair porque não tinham licença para poder desfilar. É lamentável isso. Sei que o ano que vem é ano de eleição e, com certeza, por ser ano de eleição, vamos ter carnaval em Petrópolis, né? Porque aí vai haver interesses políticos com relação a isso. A propósito de interesses políticos, vamos falar mais duas coisas ainda dentro do carnaval. A primeira, a vitória da Mangueira, uma merecida vitória, não vou discutir aqui, a Mangueira estava realmente muito bonita. Só que a Mangueira teve um enredo político, um enredo elevando a imagem da Marielle e prestando uma homenagem à Marielle. Isso vai se tornar, daqui para frente, no próximo carnaval, um carnaval extremamente politizado. Escrevam aí o que eu estou falando. Carnaval ano que vem é dia 21 de fevereiro. Eu estou falando um ano antes. O carnaval de 2020 vai ser o carnaval mais politizado de todas as histórias de carnaval até hoje. E não só isso. Vamos falar um pouquinho da Vila,
que fez um belíssimo desfile, uma bela homenagem a Petrópolis. Só que as nossas autoridades estão vendendo o fato de que a cidade não investiu em nada, nem um centavo no Carnaval da Vila. Eu quero dizer à senhora e ao senhor o seguinte. Primeiro, não existe almoço grátis. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Não existe almoço grátis. Escola de samba é negócio. E, por amor e carinho a Petrópolis, não iria haver essa homenagem a Petrópolis. Então, o pessoal pode negar o quanto quiser o fato de, não, nós não contribuímos em nada para o Carnaval. E eu digo o seguinte, cada um acredita no que quer e no que lhe convém. E essa é a grande verdade. Lembre-se, não existe almoço grátis. Eu vou pedir um breve intervalo, serão só 2 minutos e já iniciaremos a nossa entrevista. Fiquem conosco, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de nó italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar, 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Muito bem, voltamos e vamos iniciar a nossa entrevista com o senhor Sérgio Anacoreta. Agora não errei, correto, Sérgio? Mas isso não é prerrogativa sua, não. O que eu mais tenho é gente que me chama errado, mas não tem problema. Eu peço desculpas aí, mas... Tranquilo. Mas antes eu queria dizer só mais uma coisinha, antes de iniciar a entrevista com o Sérgio. Não se surpreendam se nessa gentileza que a Vila Isabel fez a Petrópolis, com amor e carinho, como disse o nosso estimado prefeito, certo? A Vila Isabel não vier fazer uma visita a Petrópolis em retribuição a esse amor e carinho, tá? Não se surpreenda com isso, não. Em breve, Vila Isabel em Petrópolis.
Sérgio. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem? Obrigado por ter vindo ao nosso Obrigado programa. a você, ele dá um espaço. Eu te chamei aqui para falar sobre um assunto que muita gente aprecia. E o assunto é cerveja. Isso. Você é o delegado da Acerva, em Isso, Petrópolis. Acerva Petrópolis. Você vai primeiramente explicar aos nossos telespectadores o que é a Acerva, qual é o papel da Acerva e como é que a Acerva atua aqui na cidade de Petrópolis. Fique à vontade. Vamos lá. Bom, gente, olá. Como o Bernardo falou, meu nome é Sérgio Anacoreta e eu estou à frente da Acerva Petrópolis, que é uma entidade sem fins lucrativos ligada à Acerva Carioca. A Acerva Carioca, embora tenha esse nome Acerva Carioca, ela não é da cidade do Rio de Janeiro, ela é do estado do Rio de Janeiro. A Acerva é a Associação dos Cervejeiros Caseiros, né? E eu sou delegado da Regional Petrópolis. A gente tem outras regionais. Tem a Regional Rio, tem a Sul Fluminense, tem Teresópolis, tem Niterói, tem várias regionais, né? E qual é a função da Acerva? A função da Acerva é divulgar, é propagar a cultura cervejeira, porque a cerveja é uma bebida milenar, né? A cerveja, inclusive, tem um vídeo no YouTube que é muito interessante, como a cerveja salvou o mundo. Né? Na Idade Média, você tinha um problema muito sério de contaminação por beber água, né? Porque a água sem esgoto tratado, então você bebia água e passava mal e até chegava a morrer por conta disso. Mas quando você bebia cerveja, não. Por que quando você bebia cerveja, não? Porque no processo de fabricação da cerveja, você ferve a cerveja. E aí, quando você ferve, bom, não se sabia nessa época, né? Quando você ferve a cerveja, quando você ferve a água, você mata os micro-organismos existentes nela. Então, todos os micróbios que vinham da contaminação do esgoto morriam quando você fervia a cerveja. E aí você bebia a cerveja e não morria. Mas bebia água, podia morrer. Então, poxa, a cerveja salvou o mundo. Na Idade Média, isso foi metade da população da Europa foi dizimada só com doenças infecciosas por beber água, né? Os padres cultivavam a bebida da cerveja, principalmente por conta do período onde eles fazem um jejum, então eles não podem comer, mas podem beber. Então as cervejas chamadas de cerveja trapista, até recentemente foi noticiado de uma igreja aqui em Minas Gerais, onde dentro da igreja os padres faziam cerveja, né? As cervejas chamadas de cervejas trapistas, cervejas inclusive gostosas, de alto teor alcoólico, eram feitas pelos padres, as receitas passadas, né, de geração em geração, né? Então a cerveja é uma bebida que marca aí talvez uns 10 mil anos de existência. Hoje, obviamente, feita de uma maneira de uns 150 anos para cá, que se descobriu como é que surge a cerveja, né? Que na realidade ela passa por um processo de fermentação, tal qual o vinho, só que você fabrica o açúcar para fazer a fermentação, enquanto que o vinho não. O vinho você aproveita o açúcar natural da uva, né? E a cerveja não. A cerveja você parte da fermentação quer dizer, primeiro do cozimento, né, da criação do açúcar a partir do amido da cevada. Cevada, trigo, centeio ou qualquer outro cereal, que ele é transformado em açúcar, e esse açúcar é que fermentado vai produzir a cerveja. Tá certo? Então E nós somos, aqui em Petrópolis, somos 45 associados da Acerva, que nossa função básica é falar de cerveja, é fazer cerveja, beber cerveja, falar de cerveja, distribuir, promover a cultura cervejeira, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais da origem da cerveja? Eu vou te dizer por quê. Vou tomar um gole aqui dessa água, eu bebo água também, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Por que nós vamos falar um pouquinho da origem? Por quê? A origem do vinho, ela, apesar de ser muito controversa, a corrente majoritária diz que, como as tribos eram nômades nos primórdios da humanidade, no princípio da humanidade, as tribos eram nômades, ou seja, elas não se fixavam num determinado território. Elas ficavam sempre buscando novos territórios, onde tivesse água, bastante frutas, pesca em abundância, né?
e caça em abundância. Sim. Imagina-se que uma determinada tribo nômade descobriu um determinado local onde tinha tudo isso sem possibilidade de esgotamento. Ou seja, por gerações e gerações poderiam viver naquele local sem precisar procurar outro local, porque tinha recursos infinitos naquele local. E que existiam uvas parreirais autóctones primitivos naquele local, né, uvas primitivas locais, e que eles guardavam essas uvas em ânforas de barro, em vasos de barro e tudo mais. E que essa tribo foi atacada por uma outra tribo e ficou em luta, uma semana, 10 dias e tudo mais. Quando acabou, essa tribo venceu, a tribo que estava fixa no local, e por conta da gravidade, as uvas armazenadas dentro dessas ânforas, por conta da gravidade, as uvas de cima foram esmagando as de baixo e embaixo criou-se um caldo, chamado de mosto. Esse mosto, como as leveduras, o fermento está no ar, as leveduras estão no ar, esse mosto fermentou e alguém experimentou esse mosto, deu um barato, chamou o vizinho, disse, olha aqui, ó, experimenta isso aqui. E a tribo toda entrou num barato a partir daquilo ali. Perceberam espontaneamente e empiricamente que esse era o caminho, né, para se produzir vinho. Existe alguma história parecida com essa com relação à cerveja? Tem. É algo muito semelhante, só que a história é Oriente Médio, plantação de cevada, colhia-se a cevada, cortava e botava em ânforas, que eram esses jarros grandes de barro, e uma ânfora dessa foi esquecida, choveu, molhou, bateu o sol, cozinhou aquilo ali, e aí a mãe natureza se encarregou de fermentar, porque os micro-organismos estão por aí. Até 1840 se acreditava que a fermentação era uma coisa meio que divina, meio que natural. Você preparava o mosto, né? E botava o mosto para fermentar por conta própria. O mosto fermentava sozinho. E em 1840 que Pasteur veio a descobrir, lá por 1840, que descobriu que havia um micro-organismo que comia esse açúcar, transformava esse açúcar em álcool e gás carbônico. Aí é que se descobriu que a fermentação não era nada divino, nem mirabolante, era alguma coisa natural, feita com uma levedura, com fungo, né? Mas até então, era assim, a história da cerveja por aí também. Inclusive, arqueólogos mostram aqui resíduos de cevada nesse jarro de barro que tem 4.000 anos, 5.000 anos de idade, por conta de uma história romântica como essa. Não muda muito, só que tem um efeito do... a cevada foi esquecida, caiu a chuva, molhou, bateu o sol, cozinhou, e aí fermentou, e aí o cara provou e falou, rapaz, isso é bom, deu um barato, bateu forte, isso é bom, rapaz, chama a galera. Aí, rapaz, isso é bom, hein? Vamos plantar esse negócio para fazer. Pronto, é assim que começa. A história é semelhante. Não duvido que seja, Bernardo, não duvido que seja, porque muitas das coisas surgem assim naturalmente, né? Não duvido que tenha sido por conta disso mesmo, não. Não, você sabe que explicações, entre aspas, históricas e histórias, tem muitas. Essa sempre me pareceu, essa que eu comentei agora há pouco, sempre pareceu a mais verossímil, a mais próxima da realidade. Mas não quer dizer que seja a verdadeira. Sim. Tá? Porque não existe, não se tem hoje escritos, né, com respeito a aconteceu dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Não. Claro. Houve uma expedição do senhor professor Patrick McGovern, da Universidade da Pensilvânia, aos Montes Zagros, na antiga Pérsia, hoje Irã. E lá foram encontrados cacos, pequenos pedaços de ânforas de barro, e nesses cacos foi detectado uma substância que só é encontrada nas uvas, que é o resveratrol. Tá? E foi feita uma avaliação físico-química
é um processo chamado de, deixa eu ver se eu me lembro agora, carbono 14. É um processo chamado de carbono 14, que é uma avaliação físico-química de datação. E esses cacos, né, foram datados de 7.000 anos antes de Cristo. Então o vinho existe na humanidade há pelo menos 9.000 anos, talvez mais. Né? Essa é uma comprovação científica, graças a essa expedição do professor Patrick McGovern, da Universidade da Pensilvânia, no Irã. Mas existem outras. Né? Existe na região da França, chamada de Hermitage e Petit Hermitage, onde tem uvas Shiraz até hoje autóctones. Também foram encontrados cacos de ânforas também antiquíssimos. Dentro das pirâmides do Egito, haviam desenhos rupestres da colheita da uva. Homero, nas Ilíadas, os antigos gregos, incensavam o vinho. Sim. E por aí afora. Mas eu quero entrar na produção de cerveja doméstica, mas eu quero fazer isso, usando o teu conhecimento, no próximo bloco. Vou pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de nó italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador em Nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar, 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Voltamos. Estamos entrevistando o senhor Sérgio Ancoreta, que é o delegado da Acerva aqui em Petrópolis. Sérgio, antes de nós falarmos sobre produção de cerveja doméstica, cerveja feita em casa, eu queria falar aos nossos telespectadores que todo ano, no dia 16 de março, a Câmara Municipal faz uma festa muito bonita,
homenageia alguns petropolitanos com o título de cidadão petropolitano. E é uma festa de aniversário da cidade, depois tem um coquetel e nos últimos anos tem sido feita no Quitandinha. A última, inclusive, o ano passado, foi no Quitandinha. E esse ano aconteceu uma coisa muito curiosa. A Câmara Municipal quis homenagear o governador Wilson Witzel e o assessor especial dele, do gabinete do governador Bernardo Santoro, por terem trazido a Petrópolis o primeiro gabinete itinerante do governador e pelo fato de Bernardo ser uma pessoa que mora em Petrópolis, apesar de ter nascido no Rio, veio para Petrópolis com 4 anos, então ia receber o título de cidadão petropolitano, assim como o governador Wilson Witzel. Ocorre que cada vereador pode conceder 3 títulos, 3 honrarias por ano. E todas já estavam destinadas. O que aconteceu? Caçaram 2 honrarias, de uma chefe de cozinha e de um professor de fisioterapia, que tem uma clínica de fisioterapia no Morém, caçaram as homenagens, as honrarias dessas 2 pessoas para darem ao governador e ao assessor Bernardo. E essas pessoas que já haviam recebido esse título o ano passado, havia sido inclusive publicado no Diário Oficial do município, não gostaram, se insurgiram contra isso, entraram na justiça e parece-me que, e eu vou apurar essa semana e na semana que vem eu vou trazer essa notícia com mais detalhes, parece-me que a festa do dia 16 de março será transferida. E a alegação é que a festa iria para o Teatro São Pedro, não entendi nada, que a festa iria para o Teatro São Pedro e o Teatro São Pedro estaria recebendo reformas. A festa sempre foi no Quitandinha. O Quitandinha sempre cedeu o espaço para a Câmara Municipal. Quitandinha nunca cobrou nada da Câmara Municipal com relação a esse particular. Então, eu vou apurar essa semana efetivamente o que aconteceu e na semana que vem eu trago à senhora e ao senhor notícias a respeito da festa do dia 16 de março, se ela vai acontecer ou não. Sérgio, qual a dificuldade de se fazer uma cerveja doméstica, uma cerveja em casa? Qual o espaço que se precisa para isso e qual o custo dessa operação? Olha só, hoje a coisa está bem mais fácil, né? A questão de 10 anos era bem mais complicado você fazer isso porque você não tinha onde comprar equipamento, você não tinha onde comprar insumo. Hoje você tem onde comprar equipamento pronto, você pode comprar uma máquina elétrica com a capacidade para 25 litros, um equipamento desse tamaninho assim, custa aí de repente uns R$3.000. É o que eles chamam de panela. Não, isso seria uma panela automatizada. Certo. Panela é o que eu tenho. Eu tenho Certo. 3 panelas. Eu faço cerveja utilizando uma panela com água para fazer a lavagem, uma panela para fazer o cozimento, que a gente chama de mostura, e uma panela para fazer a fervura. Essa máquina elétrica, ela faz tudo ali na hora. Você bota o malte, você bota a água toda que você vai usar, a máquina faz o cozimento, porque o cozimento, você cozinhar a cerveja, cozinhar o malte, você tem temperaturas específicas para isso, dependendo de como você quer essa cerveja, tá certo? Então você, por exemplo, se você for fazer uma cerveja para ela ser mais seca, quer dizer, menos... É o mesmo conceito do vinho seco. O vinho seco é aquele que não é adocicado. O vinho mais adocicado, tipo, ele vai ter um açúcar residual, né? Então, você quiser uma cerveja seca, tipo um vinho seco, você tem que fazer o cozimento numa temperatura por volta de 64, 66 graus. Se você quiser uma cerveja um pouco mais adocicada, você vai cozinhar ela à base de 70, 72 graus. Então, aí você vai produzir uns açúcares que não são tão fermentecíveis. Eu prefiro falar fermentáveis. Eu não gosto da palavra fermentecível, mas é o que o pessoal usa. Açúcares menos fermentáveis, tá certo? Quer dizer, quando você cozinha a cerveja, o malte, numa temperatura por volta de 64, o amido é transformado em um açúcar mais fermentável,
maltose, glicose, maltotriose. Aí quando você sobe um pouquinho, maltose e glicose e maltose. Quando você sobe um pouquinho mais a temperatura, você vai ter um açúcar um pouco menos fermentável. Então você vai sobrar um resto de açúcar na cerveja, né? Esse processo nessa máquina, como você chamou, dura quanto tempo mais ou menos? Olha só, ontem eu fui fazer cerveja na casa de um amigo meu. Começamos a fazer 10 horas da manhã e pronto, depois de tudo, no fermentador chegou 6 horas da tarde. Quer dizer, você leva aí talvez de... Numa máquina elétrica, você leva umas 5 horas. Porque você tem tem uma meia hora de aquecimento, 1h30 de cozimento, depois tem 1 hora pelo menos de fervura, aí você tem que resfriar para botar no fermentador, botar a levedura, porque a levedura não pode entrar com a cerveja quente, senão ela morre. Então você tira um mosto fervido a 100 graus e eu tenho que esfriar para poder botar a levedura, senão mata o bichinho, tá certo? Então tem que baixar isso para 20, 18, 15 graus para poder inocular a levedura, senão mato ela. Então isso leva tempo, né? O tempo total nós de 5 a 8 horas de trabalho. E a fervura? 100 graus. Para que a fervura? Para quê? A fervura tem uns motivos, né? O motivo principal da fervura, hoje o motivo principal da fervura é você adicionar o lúpulo, que é o elemento que você adiciona, que tem duas funções básicas. Uma é trazer o amargor da cerveja, que a cerveja é uma bebida amarga. E a outra é trazer um conservante natural. O lúpulo ajuda a manter a cerveja viva por mais tempo. Inclusive tem uma história muito interessante de um estilo de cerveja, que é a IPA, muito apreciada aí pelos cervejeiros. A IPA foi um tipo característico inglês, porque a Inglaterra, a Índia era colônia inglesa, né? Só que não fazia cerveja na Índia, só fazia cerveja na Inglaterra. E aí quando você fazia a cerveja e levava de navio até chegar à Índia, não havia freezer, não havia geladeira, a cerveja chegava lá estragada. Aí o que você faz? Você bota mais lúpulo. E você carrega de lúpulo. Bota lúpulo até arrebentar. Resultado, a cerveja fica muito amarga, mas chegou lá inteira. Criou-se um estilo. É a Indian Pale Ale, quer dizer, é uma cerveja pálida, mas o estilo indiano. O estilo que foi criado para se ter cerveja na Índia, ainda viva, ainda decente, por conta do tempo de transporte, não poder armazenar em local gelado e tal coisa. Então, cria-se isso. Esse equipamento que você falou, que fabrica ao redor de 20 litros de cerveja, qual o custo desse equipamento, caso um telespectador nosso queira? Uns 3 mil, quer dizer, varia muito, né? Algo em torno de 3 mil reais? A partir dos 3 mil reais, de 3 mil a 6 mil reais, dependendo do que você precisa de um outro equipamento para fermentar? Ah, sim, você vai precisar... repara, fazer cerveja é fácil, fazer cerveja boa nem tanto. Porque eu ouvi isso de um professor que eu tive, que ele diz o seguinte: fazer cerveja é controlar a temperatura. Se você não controla a temperatura, você faz um líquido que vai ter cara de cerveja, pode ter até cheiro de cerveja, pode ou não, mas não vai ser uma cerveja boa. Fazer cerveja boa não é um negócio muito simples, porque você vai ter que ter, por exemplo, eu tenho uma geladeira só para fermentação. Então eu comprei uma geladeira, botei lá dentro um fermentador, é um fermentador cônico que facilita a retirada. Ele tem a capacidade para 35 litros, eu faço 30 e tiro a cerveja depois de fermentada. Feita a fermentação, a gente passa por um processo, algumas pessoas chamam isso de maturação. Eu prefiro chamar de cold crash, porque é um processo de decantação a frio. Você esfria a cerveja próximo a 0 grau, que é para poder toda a parte sólida decantar e ir para o fundo do barril. Então eu tiro do fermentador para um balde e boto isso num freezer que eu comprei só para fazer isso. Então vamos lá, eu comprei uma geladeira, eu comprei um freezer. Não, deixa eu te interromper porque é uma coisa curiosa. Então você não tem uma filtragem, você tem uma decantação na cerveja? O cervejeiro caseiro, ele não filtra, quer dizer, você filtra durante o processo de mostura. Por exemplo, a panela que eu uso, ela tem um fundo falso. Então eu boto o malte, tem um fundo falso, eu tenho uma bombinha que fica recirculando essa cerveja o tempo todo.
Então a cerveja sai por baixo, a bomba joga por cima. Tá certo? Então, à medida que eu cozinho, o sólido vai ficando retido naquela palha que é o malte moído, tá certo? Então, parte do sólido, mas o grãozinho vai passar, não tem jeito, o grãozinho vai passar. Aí o que você faz? Você ferve. Na hora que você ferve, boa parte dos sólidos vão ficar no fundo, beleza. Mas muito vem no mosto. Aí você esfria, fermenta. A levedura vai pegar um bocado desse sólido que ainda está... Vai botar lá no fundo do fermentador. Aí você tira para o balde vou chamar de maturação, que é a maneira mais fácil de falar, tá? Mas seria esse cold crash. Aí eu boto ela a 0 grau, aí sim. Aí isso... Um amigo meu fez uma cerveja de trigo e ele, por falta de tempo, deixou 3 meses lá no freezer a 0 grau. A cerveja ficou transparente, mesmo sendo uma cerveja de trigo que normalmente não fica assim. Ela ficou transparente, parece uma cerveja industrial. Impressionante. 3 meses a 0 grau. Tem que ter paciência, né? Mas fica lá. A indústria não faz isso. A indústria tem filtro, a indústria tem bomba, a indústria faz passar por um filtro. E aí você tira uma cerveja em 15, 20 dias. Tá certo? É outro departamento. Mas o cervejeiro caseiro não tem essa disposição. Não tem essa facilidade. Eu achei curioso o fato de você me informar, nos informar, a minhos telespectadores, que a cerveja não é filtrada, que não passa por um catalisador, porque você não vê resíduos dentro da garrafa de cerveja. Não. Tampouco na cerveja artesanal, é raro o caso que você vê aqueles resíduos no fundo da garrafa. Sim. Tem o seguinte, repara, o resíduo é resto de fermentação. Isso é comum de você encontrar numa cerveja artesanal. Principalmente, quer dizer, o que você encontra no supermercado, dificilmente você vai encontrar resíduo. Por quê? O processo de fabricação que a gente faz em casa, ele passa por 2 fermentações. Normalmente passa por 2 fermentações. Numa fermentação principal, aquela que você tem o mosto, o açúcar do mosto, aí você bota a levedura vai comer o açúcar e a fermentação só acaba quando acabar o açúcar. Como é que você sabe? Densímetro. Você vai medir, a densidade está lá, 0,10. Aí você vai medir, amanhã você mede 0,10. Depois de amanhã você mede 0,10. Acabou. Não baixou mais a densidade, parou, acabou a fermentação. Beleza, transfiro para o balde. Aí eu transfiro para o balde, a levedura está ali, hein? Boto ela a 0 grau. Boto a cerveja a 0 grau. A levedura dorme. Ela não morre, ela dorme. Beleza? Aí o sólido decanta todo, fica todo lá no fundo, eu tiro. Mas ali naquele miolo tem levedura viva, mas ela está dormindo. O que o cervejeiro industrial faz? Ele pega essa cerveja, carbonata, se bem que ela já vem até carbonatada, mas ela carbonata como carbonata refrigerante. Enfia CO2. Tá certo? E aí engarrafa, entrega. Então, aquela cerveja está limpinha. A levedura, você passa por um processo de pasteurização para matar essa levedura. Só para matar e garantir uma esterilização disso aí. Mas aquela levedura está limpa, aquela cerveja está limpa. A gente que é caseiro, normalmente faz o quê? Eu pego essa cerveja, que ainda tem levedura ali no meio, viva, eu boto um açúcar, boto a cerveja e tampo com a garrafa, tá certo? E boto isso à temperatura ambiente. Tempo de fermentação. Esse segundo processo, o tempo de fermentação depende da cerveja, mas vai de 5 a 15 dias, dependendo da levedura. Levedura Lager leva mais tempo, levedura Ale é mais rápida. Petrópolis, é um problema sério se fazer cerveja no inverno de Petrópolis, porque eu preciso de calor. As cervejas chamadas ale de baixa fermentação, de alta fermentação, as ales de alta fermentação, trabalham de 16 a 22 graus. Arruma para mim 16 graus, 22 graus aqui em Petrópolis em julho. Não dá, amigão. É difícil. Você acorda de manhã, tá 9, como é que eu vou arrumar 16 graus para fermentar isso? Eu tenho que esquentar. Não tem jeito. Aí o que eu fiz, transformei a minha geladeira numa sauna. Eu aqueço a geladeira, porque senão eu não faço cerveja no inverno em Petrópolis. Eu só faço lager. Lager trabalha de 10 a 15 graus. Ideal para começar a fazer aqui a partir de maio. A partir de maio a gente faz lager até outubro. Quando chega novembro aí faz ale, porque não
Não dá, o São Pedro não ajuda. A temperatura aqui é dose. Você... Não, mas só para completar o raciocínio. E aí o que acontece? Beleza, eu vou botar na garrafa, né? Vou botar na garrafa a cerveja. E aí o que eu faço? Eu boto açúcar. Açúcar mesmo. Antigamente eu usava um saquinho daquele de 5 gramas de açúcar, botava lá dentro, enchia a garrafa de 600 ml e tampo e deixo do lado de fora. O que acontece? A cerveja vai esquentar, vai bater lá seus 18 graus, temperatura ambiente, a levedura vai acordar, vai encontrar aquele açúcar, vai comer aquele açúcar. Vai fazer Gás carbônico. Gás carbônico, só que agora está tampado. E agora, esse gás não vai sair da cerveja e vai ficar ali dentro. 10 dias depois você pode abrir, tá uma maravilha, é só gelar e vambora. Entende? Ele faz o gás carbônico dentro. Aí você olha o fundo da garrafa, ele tem um restinho. É a fermentação. A cerveja caseira tem fermentação no fundo, a menos que você faça carbonatação forçada. Então você entra, não bota o açúcar, você bota a cerveja e mete gás carbônico. Só uma curiosidade, não sei se você sabe disso, esse método de carbonatação é um método chamado de AST. Você sabe quem inventou esse método? Não. Conde Cinzano, falecido Conde Cinzano, italiano. Uma coisa curiosa, mas só uma curiosidade sobre o que a gente está conversando aqui. Eu vou pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Mas... Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar, 38, edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Estamos conversando com o senhor Sérgio Ancoreta,
falando sobre cerveja e fabricação de cerveja, e eu espero que a senhora e o senhor estejam gostando da entrevista de hoje. Sérgio, na realidade você falou que com R$3.000 uma pessoa já pode começar a produção de uma cerveja artesanal, uma cerveja caseira. Os insumos também são muito baratos e são vendidos em pequena quantidade. Sim, hoje sim. Então o investimento hoje é muito pequeno para se produzir isso. Mas temos um impedimento grande aí, no meio do caminho. Na Bélgica, por exemplo, existem mais de 360 cervejarias e alguns bares, alguns restaurantes que fabricam a sua própria cerveja. Temos 360 indústrias cervejeiras e alguns bares e alguns restaurantes que fabricam a sua própria cerveja. Temos no interior de São Paulo um exemplo de um restaurante que fabrica a sua própria cerveja. Mas ele deixou de ser restaurante por exigência governamental e passou a ser indústria. Eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores a dificuldade do produtor caseiro em vender a sua cerveja e quais os percalços, quais as pedras que ele encontra no caminho com relação a isso. Porque aparentemente é muito barato. Opa, eu vou investir aí 3, 4 mil reais, vou fazer minha cerveja em casa e vou ganhar dinheiro. Temos um problema sério aí no caminho. Explica aos nossos telespectadores, por favor. O que a gente estava conversando aqui no intervalo. A diferença que existe entre você hoje ter uma pensão, você ter uma pensão em um restaurante, você montar uma pensão em um restaurante, a diferença é apenas de apresentação e tamanho, né? Qualidade do serviço, talvez, porque você é sujeito à vigilância sanitária. Se você quiser fabricar queijos, você pode. Vigilância sanitária. Você pode ser um MEI, fabricante de queijo, pode ser um queijeiro, né? Mas se você quiser fazer cerveja, você tem que ser uma indústria. Entende-se que a fabricação de cerveja é um processo industrial. Então eu pergunto, eu participei uma vez daqui na Firjan de uma palestra, onde estava inclusive um pessoal da prefeitura, se não me engano, o Marcelo Fiorini. Eu falei o seguinte, olha só, eu sou um restaurante, tá? Eu compro arroz, feijão, carne, batata e faço um almoço. Eu não fabrico almoço, eu faço um almoço. Aí eu compro açúcar, limão, cachaça e gelo e faço uma caipirinha. Eu não fabrico caipirinha. Eu compro malte, levedura, lúpulo e faço uma cerveja. Eu não fabrico cerveja. Eu compro farinha, manteiga, açúcar, fermento e faço um pão. Eu sou uma padaria. Eu posso fazer um pão. Eu fabrico pão? Não, eu faço pão. Eu vendo, eu faço e vendo. Por que eu não posso comprar malte, levedura, lúpulo, água e fazer uma cerveja? Eu não vendo cerveja, eu não fabrico cerveja, eu faço cerveja. Alguns municípios aqui no Brasil, eu soube de, se eu não me engano, Campinas, em Minas, já estão tirando esse conceito de que a fabricação de cerveja é um processo industrial e que pode ser feito num restaurante, por exemplo. Eu tive num restaurante em Foz do Iguaçu, chamado Rafaim, um restaurante enorme. Eles têm uma cerveja própria. Mas aí ele tem que criar uma empresa, pedir um registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, chamado MAPA, e aí você virou uma indústria. Várias cervejarias surgiram a partir disso. A Antuérpia, aqui em Juiz de Fora, a Antuérpia surgiu dentro de uma churrascaria. Hoje a Antuérpia é uma cervejaria, certo? Mas a diferença de você começar como um cervejeiro caseiro para uma cervejaria é enorme. Um cervejeiro caseiro gasta, sei lá, vou botar um dinheiro alto aí, 10 mil reais, se você for comprar uma geladeira, for comprar um freezer, equipamento de aço inox, tudo bonitinho, bota aí 10 mil reais para você montar um negócio de cerveja, para você ter uma produção inicial, para você começar a fazer, começar a vender entre os amigos, tá certo? Uns 10 mil reais. Se você quiser montar uma cervejaria, vai gastar 1,5 milhão. Não tem graça isso. Então, não tem graça isso. Então você pode fazer o seguinte, você pode se tornar um cervejeiro cigano. O que é um cervejeiro cigano? Eu faço cerveja, mas eu não faço em casa. Eu faço na sua cervejaria. Por exemplo, aqui a gente tem algumas, a Brew Point.
Brew Point é uma cervejaria aqui de Petrópolis, criada a partir da junção de 12 amigos que se juntaram e criaram uma cervejaria, e ela faz para os outros. Então, por exemplo, tem uma cervejaria, uma cerveja de um amigo nosso, que é o Bruno, a Vila de Secretário. Ele não tem cervejaria, ele faz a cerveja dele na Brew Point. Só que a Brew Point faz no mínimo 2.000 litros. Gente, eu faço 30. Eu não vou fazer 2.000 litros de cerveja, eu não tenho onde botar em casa 2.000 litros de cerveja. Percebe? Porque a Brew Point me aluga a fábrica, eu faço a minha cerveja, ele bota no fermentador dele, usa a cozinha dele, bonitão, bota no fermentador dele, bonitão, vai ficar 30 dias. Daqui a 30 dias ele vai batendo no meu ombro e fala assim, companheiro, tira esse treco daqui, cara. E eu vou ter que arrumar um lugar para botar 2.000 litros de cerveja. Como é que eu vendo 2.000 litros de cerveja? Não, eu quero fazer 30, eu quero fazer 50, eu quero fazer 100, chegar a 200. Um dia eu chegarei a 2.000. Sim, mas eu tenho que pular de um degrau enorme. Enquanto que se eu abro uma pensão, amanhã depois eu aumento a minha pensão, eu faço um self-service, eu abro um restaurante, viro até chique, se for o caso. Né? Mas a diferença é enorme, é uma dificuldade grande. Uma pergunta. Em termos de legislação, o que o município pode fazer para ajudar os cervejeiros domésticos, os cervejeiros caseiros? Cara, olha só, eu teria que estudar um pouco sobre isso, porque na realidade, em termos de legislação, eu não manjo muito. Mas eu sei que existe algumas prefeituras em Minas e no interior de São Paulo que já estão tomando atitudes relacionadas a isso. Porque, na realidade, olha só, se eu quiser fazer empada, eu posso. Se eu quiser fazer comida, eu posso. Se eu quiser fazer bebida, eu não posso. Por quê? Por que eu não posso? Não sei, cara, não sei. Ninguém conseguiu me dar uma justificativa por que comida pode e bebida não. E grandes fábricas, ou pequenas fábricas, não importa, fábricas de cerveja, elas alugam o mapa, alugam o registro para terceiros que produzem... As grandes não, as pequenas, a grande maioria sim, porque não se sustentam, exatamente isso. Por exemplo, a Brew Point. A Brew Point tem uma capacidade de produção de mais ou menos 30.000 litros por mês. Tá certo? Em função dos fermentadores. Porque a parte quente, que é o que você faz com a panelinha, isso leva em torno aí, bota aí, 8 horas. Na Brew Point leva mais ou menos isso, 6 a 8 horas de... Tá, mas a parte fria leva um mês inteiro. O processo de fermentação, maturação, etc., leva um mês inteiro. Então, você acaba ficando limitado à sua capacidade fria e não à capacidade quente. Capacidade quente é mole. Eu não faço cerveja todo dia, mas... A minha geladeira fica ocupada 10 dias, com uma cerveja. Então eu faço 30 litros porque é o que cabe no meu fermentador. Não dá, tá certo? Existe dentro As pequenas... Respondendo a tua pergunta, normalmente, por exemplo, a Brew Point não tem mercado para cerveja dela 30.000 litros por mês. Tá certo? Ela não tem. Então o que ela faz? Ela aluga o excedente de espaço que ela tem para o Bruno, a Imperatriz, Cerveja Imperatriz, que é daqui de Petrópolis, a Vila de Secretário, que faz lá também, uma série de outros cervejeiros daqui de Petrópolis que fazem lá e alugam lá o equipamento dele durante um período que ele quiser, entendeu? Em média, quanto fica o custo de cada litro de cerveja para o produtor doméstico, para o produtor artesanal caseiro? Custo de material por litro... Não, custo final do produto. Entre garrafa, rótulo, contrarótulo, normalmente tampa, todo o processo. O caseiro não bota rótulo. Eu até fiz um rótulo para mim, porque você o rótulo custa 80 centavos, a garrafa custa R$2. Mas normalmente a garrafa você pega de volta, ou arruma, compra usado, lava e tal coisa. Mas de material por litro, custa R$3. Lava e qualquer coisa. E o processo de contaminação? Porque estamos falando da bebida fermentada. Sim. E o processo de contaminação de reuso de garrafa? Isso aí não é um problema sério? Não, olha só. Bom, eu lavo com imenso carinho porque eu bebo a grande parte da produção que eu faço. Eu não vendo, tá? Eu bebo e dou para os amigos. Nunca tive nenhum problema de contaminação. Bom, a garrafa, se você lavar ela, eu utilizo uma solução
de um ácido chamado peracético, que é muito utilizado para fazer esse processo de esterilização, e depois eu lavo com álcool 70, que é desinfetante, e deixo a garrafa secando. Na hora que você mete a cerveja ela tem já, por natureza, um pH baixo, algo em torno de 4 e pouco, tá certo? Ela é um ambiente hostil, porque ela vem com a levedura, então já tem um senhor da brincadeira ali, o que já dificulta a proliferação de outros E o custo final da cerveja, você não me respondeu? Por volta de R$3, R$3 a R$4 de matéria-prima no litro. R$3 o litro. Isso Tudo incluído. Custo de fabricação. Tudo incluído. Não, se você for botar garrafa e rótulo, bota aí uns R$5 no total. litro. Porque só a garrafa custa R$2. Quer dizer, não é um custo elevado. Não é um custo elevado. Não. Isso sem imposto, né? Na hora que você bota a parte do leão, aí acabou, né? Sérgio, a conversa está muito boa. Eu ficaria o resto da tarde aqui falando com você e aprendendo um pouco mais sobre cerveja, porque eu sou um neófito, eu não conheço nada de cerveja. Agradeço a tua vinda aqui. Vou te dar 1 minuto para você se despedir dos nossos telespectadores. Tá? E tá bom. Muito obrigado. Gente, aproveitando então esse espaço, fiquem atentos. 25 de maio, é um sábado, nós vamos fazer a festa de comemoração do 8º ano da Acerva Petrópolis. O local a gente está fechando, mas a princípio deve ser na Quinta do Bosque, vai ser um sábado, nós vamos divulgar isso depois. Fatalmente vou voltar aqui antes disso para falar dessa festa. É uma festa muito bacana, vamos ter uma feijoada e cerveja, obviamente, liberada para o pessoal, tá? Depois, na época, nós vamos falar. E é isso aí. Obrigado mais uma vez, Bernardo, pelo espaço. Embora eu sei que você não é um bebedor de cerveja, pelo espaço que você nos deu aqui para poder falar um pouco sobre cerveja, que é uma paixão muito grande. Bom, eu antes de concluir, aqui, antes de finalizar o nosso programa, eu quero dizer o seguinte. Voltou o edital para a contratação do georreferenciamento pela Prefeitura. O que é isso? Prestem atenção, porque essa licitação é uma licitação de 10,7 milhões, quase 11 milhões de reais, que a Prefeitura vai contratar um serviço, primeiro, de aerofotogrametria, ou seja, mapear todos os imóveis da cidade, fotografá-los, para que aqueles que estão com as medidas erradas no IPTU possam ser cobrada a mais-valia, e pode ser reajustado o valor de IPTU e exigida o registro da mais-valia. Eu quero dizer que Petrópolis tem 300 mil habitantes. Significa dizer que tem algo em torno de 100 mil imóveis. Vamos botar um número bem elevado, 100 mil imóveis. Tá? Esse custo de mais de 10 milhões para esse trabalho está muito caro, muito pesado. Fiquem atentos, portanto, a essa licitação, porque ela voltou à baila. Ela tinha sido retirada e agora se voltou a ela novamente. Gente, para fotografar 100 mil imóveis, não custa 10 milhões de reais. Para fazer esse levantamento de quais imóveis estão com área maior do que a área declarada no espelho do IPTU, não custa 10 milhões de reais. Para fazer esse cadastro e cobrar esses devedores, não custa esse valor todo. Então, fiquem atentos. É mais um aviso que nós estamos dando aqui, tá? Bom, eu queria desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Agradeço a paciência e a gentileza que tiveram conosco nessa hora. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor.
TVC 16. Aqui você se vê.